Goiás registrou nesta segunda-feira ontem a menor umidade do ar do ano, gente, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A marca de 12% foi registrada na cidade de Goiás, acompanhada de um calor de 37,3 graus. Goiânia teve umidade mínima de 15%, não foi muito diferente, e temperatura máxima de 34 graus. Precisamos de ajuda e é o que nós vamos fazer agora no nosso quadro Cuide-se. Convidamos uma especialista para nos auxiliar com dicas importantes, a médica pneumologista Daniela Muniz, que já está aqui conosco. Uma boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, obrigada. E aí, a dúvida é, adianta por acaso aquela bacinha de água no quarto, uma toalha molhada diante de uma umidade aí de 12, 15%, é clima de deserto? Infelizmente é clima de deserto e só a toalha e a bacia nesse momento não adianta. Então a gente realmente vai ter que abrir mão do umidificador de ar. Tem o WhatsApp na tela, vamos abrir para participação agora do nosso telespectador, doutora. Na tela aí a pergunta, vamos lá. Olha no telão, tenho sinusite e nesse tempo seco sofro bastante. Quais cuidados devo tomar? Mariana Souza, Parque Amazônia. Obrigado, Mariana. Então, Mariana, como você tem sinusite, aí o nariz piora mais ainda, a umidade baixa, tem que estar lavando com soro fisiológico o dia todo, então assim, pelo menos umas 4 vezes por dia, lavar bem com soro fisiológico e se hidratar, água, chá, suco, então se hidratar bem e estar sempre lavando com soro fisiológico o nariz. Pode colocar muitas vezes, não faz mal, pelo menos umas 4, 5 vezes. É estar hidratando a todo momento. Está hidratando a mucosa. Então a dica é, coloca um vidrinho lá no seu carro, na sua mesa do trabalho, ao lado da sua cama. E a ingestão de água, qual é o ideal? Depende do peso da pessoa? Depende do peso, mas a gente fala que pelo menos há mais de 2 litros por dia nessa época do ano. Nada menos. Nada líquido, menos. Como você disse, água, chá, suco. Cervejinha não, cervejinha à noite de vez em quando, final de semana, né? Doutora, é bom ressaltar, né? Beber água mesmo quando está com sede. Principalmente idoso e criança. A criança, se você não oferece, ela não pede. O idoso, o centro da sede, ele está prejudicado, né? Como várias outras funções. Então, a gente tem que estar ofertando e olhando sempre a cor do xixi. Eu sempre falo que um parâmetro bom é a urina. A urina é muito escura, você bebe mais água. A urina está clarinha, você mantém aquele líquido durante o dia. Aquele tom amarelado já é preocupante, né? Laranjado mais ainda. Agora, a questão também da água, quanto mais ingestão, melhor. E a boca seca, já significa que a pessoa está começando a desidratar? Sim, a boca seca, lábio ressecado, língua também ressecada, já significa que você está bebendo menos água, então tem que se hidratar mais. Zap na tela aqui, quem vem com a gente, Marcos Ferreira. Doutora, gosto muito de usar o ar-condicionado. E agora, nesse tempo, usa ainda com mais frequência. Posso ter algum problema respiratório por ficar muito no ar? Então, Marcos, o problema do ar-condicionado é a sujeira dele, né? Então, a gente tem 2 problemas com o ar-condicionado. A sujeira que tem dentro do aparelho, então tem que se limpar numa casa, num domicílio, uma vez por ano. A gente, em clínicas, a gente limpa a cada 6 meses. E o ventilador? O ventilador também. As pastas não limpas, é que o ventilador não gela, né? Fica só gerando ar quente. Então, a gente tem o problema do ar-condicionado, que ele rouba a umidade do ar, então tem que colocar o umidificador e estar sempre com o ar-condicionado limpo. Pelo contrário, e evitar temperaturas muito geladas, né? Às vezes você põe assim 15, 16 no quarto muito pequeno, fica muito frio. Então, tentar gelar, mas uma temperatura de 20, 21 está bom no quarto pequeno, porque você vai ficar com esse choque térmico o tempo todo. Sai com temperatura de 37 e volta para o seu quarto com 18, 15. Então, a temperatura não tão fria e o ventilador nessa época do ano, geralmente as pessoas... não refresca muito, né? Fica só batendo vento quente. Vento quente, é um horror. Pelo contrário, dá uma agonia maior ainda. A temperatura aqui no estúdio, tudo ok, né? Tá ótimo. Tá boa, confortável. Mais participações aqui. Trabalho em obra, fico muito tempo no sol e em meio à poeira. Isso pode me trazer algum problema? Como me proteger? A pergunta vem de Aparecida, do José Pereira, Jardim Nova Era. Então, José, como você trabalha na obra, primeiro, tentar sempre aquelas blusas, aquelas roupas que tem filtro protetor solar, um boné, e você vai ter com um capacete de proteção por causa da obra, né? O óculos de proteção por causa do olho, às vezes mexe com uma solda, alguma coisa, e ter o soro fisiológico para estar limpando mais vezes o nariz durante a obra. E bloqueador também para proteger a pele, protetor solar. Né? Então, muitas assim, empresas até fornecem. Tá lavando a mão durante, assim, a hora que for lavar mais o rosto. Então, acho que quem está em obra, igual eles que estão, tá sempre uma garrafinha de água do lado deles, que vai ser difícil você conseguir beber água toda hora sair. Então,
protetor solar, cuidado com o olho, boné, se hidratar mais, levar a garrafinha e o soro para lavar o nariz. Pergunta da Carla Gabriele. Quem tem asma deve ter mais cuidado nesse tempo seco? Corre o risco de desenvolver mais problemas de saúde? Infelizmente, Carla. Então, assim, nessa época do ano, tem que estar fazendo sua consulta anual com o médico pneumologista para... Os pacientes entram muito em crise, né, por causa da umidade baixa, e aí as pessoas não ajudam, ainda colocam fogo, então você tem a poluição do ar, o tempo seco, a umidade baixa, tudo isso favorece as pioras respiratórias. Então, asmático, enfisema, nessa época do ano piora mais. E para quem fuma, a situação mais crítica que eu ia falar agora, o cigarro e esse gás eletrônico em voga agora também, que a gente preocupa muito, os pacientes têm piorado muito por conta dessa questão do cigarro e o tempo. Sem contar o risco do câncer, né, gente? Médica pneumologista Daniela Muniz nos ajudando hoje aqui no nosso quadro Cuide-se. Muito obrigada. Obrigada. Um abraço, boa tarde. Um abraço, boa tarde.